RCP Notícias. Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa noite, já são 19 horas. Seja bem-vindo ao Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde. Vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. MPD considera que o chumbo à proposta de lei que estabelece as bases do orçamento municipal por parte do PICV e da UCID prejudica a autonomia dos municípios. A Assembleia Municipal da Praia aprova por unanimidade a deliberação que aprova o quadro legal para a implementação da Polícia Municipal. Eleitos municipais do PICV em São Filipe aprovam o orçamento do próximo ano. Os do MPD não participaram na votação e abandonaram a sala em sinal de protesto. O presidente do Conselho Independente da RTC recebe representantes dos trabalhadores que querem a destituição e ou não recondução de um dos administradores da empresa. O presidente da Interpol considera que o crime organizado internacional se transformou numa pandemia que exige mais recursos e concertação global para o seu combate. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa noite, seja bem-vindo a este jornal. Os eleitos municipais da Praia, reunidos em sessão ordinária da Assembleia Municipal, aprovaram esta tarde, por unanimidade, a deliberação que aprova o quadro legal para a implementação da Polícia Municipal previsto para o primeiro trimestre do próximo ano. A Câmara espera agora que o Governo confirme a vontade política manifestada em 2022 e dê ao dossiê o mesmo tratamento dado aos outros municípios que já têm Polícia Municipal, financiando o curso dos agentes, conforme o Canto de Amorim Fortes. A deliberação que aprova o estabelecimento de regras, competência e funcionamento da Polícia Municipal, ora aprovada por unanimidade, prevê que nos próximos tempos o concurso para a nova corporação seja externo. Por ora, porém, e ao abrigo do regime de exceção, 59 agentes da Guarda Municipal com 12º ano e avaliados positivamente em testes físicos e psicotécnicos vão poder frequentar o curso a ser ministrado pela Universidade Lusófona e que lhes dará acesso à Polícia Municipal. O Presidente da Câmara espera agora que o Governo dê ao dossiê da capital do país o mesmo tratamento concedido a São Vicente e Sal, a tempo de a nova corporação ser materializada no primeiro trimestre de 2024. E o mais breve possível, e contamos com isso, nós estamos seguros porque o Sr. Ministro da Administração Interna, e no ano passado, 4 de dezembro, na comemoração aqui, na praça à frente da Câmara Municipal, e assumiu o compromisso de o Governo e engajar-se no sentido da criação da Polícia Municipal. E em outros municípios, do Sal e de São Vicente, o Governo custeou a formação através do Fundo de Turismo. Estamos a esperar a mesma coisa, estamos a esperar o mesmo tratamento. No dia 20 de novembro nós enviamos a lista dos selecionados e os 59 agentes da Guarda Municipal, e hoje, precisamente hoje, nós enviamos agora os dossiês físicos, ou seja, enviamos os comprovativos do 12º ano de escolaridade e o comprovativo de passagem nos testes físico e psicotécnico. A sessão ordinária Os agentes que forem aprovados no curso vão integrar a Polícia Municipal, realça Francisco Carvalho, que explica que a formação será ministrada em concertação com o Governo. Os agentes da Guarda Municipal que manifestaram interesse e que já foram selecionados, os 59 agentes, vão agora ir participar de um curso de formação que vai ser ministrado pela Universidade Lusófona e em concertação com o Ministério da Administração Interna, obviamente, e depois da frequência deste curso, e os que forem aprovados no curso vão poder integrar o corpo de Polícia Municipal da Praia. A Assembleia Municipal da Praia continua os seus trabalhos amanhã com a apreciação do orçamento para 2024 e de um conjunto de deliberações referentes a propostas de loteamento de diversos pontos do município, entre outros. De referir que o MPD ameaçou impugnar o orçamento retificativo, aprovado anteriormente com votos favoráveis do PAICV, alegando que tinha sido reduzido em 200 mil contos e tinha 100 mil contos a mais em despesas e menos receitas, enquanto que a bancada do PAICV alegou ter havido necessidade de pagamentos extra
de empréstimos bancários custeados pelo governo, assim como de projetos e regularizações salariais imprevistos. Sobre o assunto, a autarquia esclareceu que não houve alteração do valor global do orçamento, mas estão somente transferências de verbas não utilizadas em certas rúbricas para colmatar as necessidades de outras rúbricas. E 790 mil contos é o montante global do orçamento municipal aprovado para o ano econômico 2024 pela Assembleia Municipal de São Filipe. O instrumento foi aprovado com 9 votos a favor do PAICV. Os eleitos do MPD não votaram, tendo abandonado a sala da sessão antes da sua aprovação em sinal de protesto, conforme a Ernestina Lopes. Apreciação e aprovação do Plano de Atividades e Orçamento da Câmara Municipal para o ano econômico de 2024 era o último ponto da agenda dos trabalhos da 15ª sessão da Assembleia Municipal de São Filipe. Mas esses dois instrumentos importantes da gestão municipal não foram apreciados e nem sequer mereceram a atenção dos eleitos municipais da oposição, que optaram por abandonar a sala. Uma atitude considerada irresponsável para o presidente da Câmara Municipal, Nuías Silva. Mas não condicionou os trabalhos e temos o orçamento aprovado e vamos avançar. Apenas lamentamos o facto de que os são filipenses mereciam uma posição muito mais construtiva, uma posição mais séria, mais responsável, capaz de suportar aquilo que são os encargos da democracia, que é, na democracia não há a atitude de se não for assim, eu vou-me embora. Não. A democracia rima com diálogo, rima com esclarecimentos, aclarações, pedidos de informações, debate. A mesa da Assembleia Municipal repudiou igualmente esta ação dos eleitos municipais da bancada ventoinha. Lamentamos uma situação triste e esperamos que não volte a acontecer no futuro. Luís Nunes foi apontado culpado pelos factos que levaram a bancada do MPD ao abandono da sala, conforme justifica o líder da bancada do MPD, João Domingos Gonçalves, que também acrescentou outros argumentos à sua justificação. Um presidente de Assembleia que deve fazer um trabalho de forma imparcial é capaz de fazê-lo. E parece mais uma extensão de Câmara Municipal do que propriamente Assembleia. Mas base de nosso abandono é questão de sonegação de informações. Desde 2021 tem estado frequentemente a solicitar à Câmara documentos que é fundamental, que é com favor, mas sim está na lei que ele tem que ir dando para não poder fazer avaliação, para fazer fiscalização corretamente. Porque se não repara o plano de atividade de orçamento de 2024, esta é praticamente uma cópia de aqueles 3 anos anteriores e até data-se claramente. O orçamento foi aprovado apenas com 9 votos a favor do PAICV, que justifica da seguinte forma. Nós bancários votamos a favor do plano de atividade e orçamento do ano 2024, porque é um plano de atividade e orçamento que também dá continuidade à dinâmica no município. O orçamento tem uma aposta forte no investimento, com um pendor social e é absolutamente realista, conforme o presidente da Câmara Municipal. Este orçamento, que é um orçamento realista, é um orçamento que projeta um São Filipe moderno, competitivo e um São Filipe com mais oportunidades para os jovens, com mais atividades geradoras de rendimento, com mais apoios para a educação, para a saúde e para o social, para além da componente de investimento. Orçamento para 2024 ronda o valor de 790 mil contos. E o grupo parlamentar do MPD manifestou hoje em conferência de imprensa a sua estranheza pelo chumbo do PAICV e da UCID à proposta de lei que estabelece as bases do orçamento municipal. Celso Ribeiro, vice-presidente da bancada do MPD, adiantou que o chumbo vai prejudicar a autonomia dos municípios de Cabo Verde, uma vez que a referida proposta de lei seria fundamental para a reforma do poder local e a sua descentralização. O Óscar Monteiro esteve presente na conferência de imprensa e traz-nos aqui os detalhes. Para o deputado do MPD do Círculo Eleitoral de Santiago Norte, o projeto de lei que estabelece as bases do orçamento municipal teve parecer favorável de 7 câmaras municipais afetas ao PAICV, exceto da Praia, e por isso não entende os motivos para o PAICV e o CID votarem contra. Celso Ribeiro salientou que isso demonstra que o PAICV quer fugir ao controle e fiscalização da gestão do dinheiro público, como tem feito com a Câmara Municipal da Praia. O PAICV assim agiu para suportar
e encobrir, do nosso ponto de vista, o presidente da Câmara da Praia, naquilo que tem sido uma prática errada e contrária a 30 anos de poder local. Votou contra por capricho partidário, prejudicando o país, só para encobrir ilegalidades cometidas pelo presidente da Câmara da Praia. Mais uma vez demonstrou falta de comprometimento com o processo de autonomia do poder local e dos princípios e valores da democracia. Interrogamos como é possível que 7 câmaras municipais do PAICV são a favor desta proposta de lei, nomeadamente Boa Vista, Mosteiro, Ribeira Grande, Santiago, Santa Cruz, São Domingos, São Filipe, Tarrafal e Santiago. Ao mesmo tempo, estranhamos sobremaneira a ausência de posicionamento favorável da maior autarquia do país. Por que será? Celso Ribeiro adiantou que houve um contrassenso do PAICV, já que votou a favor do primeiro artigo do projeto de lei e que depois veio a votar contra em 4 artigos que garantem a fiscalização na execução dos orçamentos. E o que é que diferenciou a apreciação e o termo aprovação? Nós não chegamos a consenso no artigo 28. E o que é que diz o artigo 28? Consistir na elaboração da proposta, que é o quadro das despesas de médio prazo e os respectivos planos de atividade. Portanto, o PAICV considera que não se deve ser aprovado na Câmara, mas sim apenas apreciado. E também o 37, conteúdo da proposta do orçamento. E 40, também a discussão e aprovação. E 41, que diz respeito à publicação. Nós, da bancada do MPD, consideramos que a Câmara, por ser um órgão colegial, deve aprovar e não apreciar apenas. Aliás, o que acontece, por exemplo, num conselho de administração de uma empresa qualquer, o conselho de administração aprova, antes de submeter à reunião da Assembleia Geral dos Acionistas, e nós perguntamos, se não aprovarem, como e a quem responsabilizar para a execução, pela avaliação e pelo controle do orçamento? E, estranhamente, o PAICV aprovou este artigo no documento que é o artigo número 1. O vice-presidente da bancada parlamentar do MPD disse, no entanto, que o seu partido vai continuar a dialogar com o PSV e o CID para se chegar a um consenso para o bem do municipalismo cabo-verdiano. E os apartamentos da classe B e C no empreendimento habitacional Casa para Todos da Ilha do Maio, que inicialmente eram para serem vendidos, vão passar, doravante, para o regime de rendas sociais. A afirmação é da Ministra das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação, Eunice Silva, durante a sua última estada na Ilha do Maio. A governante justifica esta tomada de decisão, por um lado, por falta de procura e, por outro lado, criar mais e melhores condições de habitabilidade às pessoas com menos rendimentos. O trabalho é assinado por Luís Carlos Varela. O complexo habitacional Casa para Todos da cidade do Porto Inglês, Ilha do Maio, foi inaugurado em novembro de 2014. E hoje, novembro de 2023, 9 anos depois, ainda 21 apartamentos das classes B e C continuam de portas fechadas. Independentemente dos motivos, a Ministra das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação acaba de anunciar que vão ser transformados em regime de rendas sociais. Nós temos neste momento na Ilha do Maio cerca de 20 e tal casas que estão fechadas, que eram casas da classe B e C para vender, porque as da classe A foram todas entregues à Câmara para a gestão da Câmara. Essas de B e C não têm tido procura. Então, recentemente, o Estado, o Governo, decidiu pôr essas casas em renda social. Mas por que só agora? Porque desde 2016 tem procurado criar espaços orçamentais para permitir trazer classe A primeiro para o orçamento do Estado e libertar a FH, que tem essa responsabilidade de pagar a dívida. Isso por um lado. Em fechando a classe A, demos início ao processo de arrendamento social no classe B e C. Se for ver o orçamento do Estado para 94, assim como aconteceu em 93, para 2024, assim como aconteceu em 2023, há de encontrar lá valores destinados ao Casa para Todos, que é para cobrir a compensação que o Estado vai fazer às famílias que vão, portanto, ter essas casas em regime de renda social. São 21 apartamentos para renda social. Renda social significa
que a pessoa vai pagar uma renda, mas é uma renda de acordo com o seu rendimento. Realçar ainda que informações detalhadas já foram publicadas nas páginas do Governo e da Câmara Municipal do Maio e os reais interessados já podem entregar as suas candidaturas a partir do próximo dia 1 de dezembro. E o ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, iniciou hoje os contactos com a população da Ilha Brava, depois dos abalos sísmicos sentidos das últimas semanas. João Batista Silva acompanha e traz-nos aqui os detalhes. Na sequência dos abalos sísmicos sentidos na Ilha Brava, cuja intensidade levaram o Governo a decretar estado de contingência por um período de 4 meses, o Ministro da Administração Interna iniciou na tarde de ontem uma visita de trabalho para se inteirar do ponto da situação junto dos órgãos municipais e do Serviço Nacional de Proteção Civil, em conformidade com o plano de contingência adequado a situações de crise do tipo. Paulo Rocha deslocou-se esta manhã a várias localidades para contactos e transmitir deste modo um pouco de tranquilidade à população. Estou na Brava a fazer uma visita de acompanhamento do ponto de situação da realidade atual, sísmica atual. Acompanho os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pelo Serviço Nacional da Proteção Civil, juntamente com a Câmara Municipal, com o Serviço Municipal da Proteção Civil, e que são essencialmente trabalhos de sensibilização da comunidade, de informação, junto de escolas, jardins de infância, nas diferentes zonas, conversando com as pessoas. A sensação que tem é de alguma tranquilidade, embora existam preocupações que são naturais, e daí sermos também muito claros na mensagem que transmitimos, que é da confiança e tranquilidade de que os serviços de proteção civil estão a acompanhar, sempre em articulação com o Instituto de Meteorologia e Geofísica, de modo a podermos perceber qual é a realidade da situação e gradualmente irmos informando a população. Tratando-se de fenómenos naturais imprevisíveis, Paulo Rocha, por esta razão, assegurou que os serviços de proteção civil estão em alerta permanente para atuar em função das suas competências e atribuições. O sismo, o tremor de terra são fenómenos da natureza, nem sempre são previsíveis, mas quando são, o Serviço Nacional de Proteção Civil acompanha e, havendo necessidade de informar a população, em caso de algum agravamento de situação, o Serviço Nacional fará essa informação. Neste momento, porque apesar de haver a tranquilidade, apesar de não haver motivos de preocupação, o Serviço Nacional tem que reforçar o seu planeamento, tem que reforçar a sua preparação para a resposta, caso algum dia seja necessário, e eu repito, caso algum dia, porque neste momento a situação é de calma. De sublinhar que o abalo sísmico do passado dia 30 de outubro atingiu os 4,5 da escala de Richter e até 20 deste mês sucederam-se algumas réplicas, mas posteriormente e até agora registra-se uma certa calmaria, o que transmite alguma tranquilidade à população da Ilha Brava. 19 horas mais 18 minutos, Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde. O ambiente de negócios no nosso país deve ser ajustado ao nível do quadro legal e institucional para facilitar um quadro de investimento privado mais resiliente aos efeitos das mudanças climáticas. A posição é do PCA da PD Consulting, PD Consult, Paulino Dias, numa conversa aberta sobre oportunidades de investimento em Cabo Verde no contexto de mudanças climáticas, conforme a Miri Lopes dos Santos. A PD Consult quer passar a mensagem de que já estamos a sentir os impactos das mudanças climáticas, mas é preciso também olhar para essas mudanças na perspectiva positiva. Uma das perspectivas é que tipo de negócio se pode implementar no sentido de contribuir para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Refiro-me, por exemplo, à energia renovável, como é que nós podemos descarbonizar a economia para que haja menos emissão de gás de carbono, como é que nós podemos, por exemplo, lidar com a questão do plástico de uma forma empresarial, em termos de modelo de negócio, entre outras ideias que eu não vou esgotar agora, mas vamos um bocado dissecar esta perspectiva. Uma segunda perspectiva, em termos de oportunidades de negócio associada às mudanças climáticas, é precisamente na parte da adaptação. Como é que nós podemos adaptar a nossa economia? Como é que nós podemos adaptar os nossos investimentos privados para precisamente ser mais resiliente aos efeitos das mudanças climáticas? Falo, por exemplo, na parte do turismo. Cabo Verde é extremamente vulnerável à elevação do
nível da água do mar, mas praticamente 80% do nosso turismo desenvolve-se na região costeira das ilhas, sobretudo do Sal e da Boa Vista e do Maio. Como é que, na perspectiva de investimento privado, nós devemos ou podemos adaptar as infraestruturas turísticas para que sejam mais resilientes a esse risco de elevação da água do mar? O compromisso de Cabo Verde já existe no que toca às medidas para reduzir os fatores que conduzem às mudanças climáticas, mas no que toca a políticas públicas para ter investimentos mais resilientes, naturalmente há que agir no ambiente de negócios, defende o presidente da administração da PD Consult, Paulino Dias. Mas, naturalmente, o ambiente de negócio terá que ser ajustado em termos do quadro legal e institucional para facilitar ou encorajar esse processo de desenvolvimento de investimento privado mais resiliente aos efeitos das mudanças climáticas. Há algumas iniciativas da parte de políticas públicas, no que diz respeito a políticas públicas, sobretudo na frente fiscal, há certos incentivos, por exemplo, a adoção de tecnologia mais amiga do ambiente, menos emissora de gases de efeito estufa. Tem-se sentido um esforço nesta direção por parte de políticas públicas, mas é preciso, se calhar, acelerar o passo. O governo está a fazer a sua parte, pode e deve fazer mais em termos, por exemplo, de ajustamento da regulação do financiamento ao investimento privado para incorporar os riscos climáticos. É uma possível linha de intervenção, mas também o setor privado, os investidores, as instituições que representam o setor privado têm que também fazer a sua parte nessa perspectiva. Há um outro passo que é importante também, que o setor bancário, sobretudo os mecanismos de financiamento de projetos de investimento, é recomendável que começam também a incorporar no processo de avaliação de risco os riscos climáticos. A comemorar o seu 16º aniversário, a PD Consult apresentou também esta terça-feira a primeira edição da revista sobre oportunidades de investimento em Santiago, Fogo e Brava. E o presidente da Associação dos Conservadores e Notários de Cabo Verde, Jorge Pires, pede ao Governo, através do Ministério da Justiça, a liberalização dos serviços de registro notariado em Cabo Verde. Uma reivindicação que, segundo Jorge Pires, vem de algum tempo, conforme a Gracete Silva. No primeiro fórum sobre a modernização dos registros e notariado que decorreu na praia, Jorge Pires aproveitou a ocasião para reforçar as reivindicações da classe sobre a liberalização do serviço notariado em Cabo Verde. O dirigente da Associação dos Conservadores Notários defendeu que o notário tem que ser uma identidade independente. Nós foi com bom agrado que nós chamamos o governo através do Ministério da Justiça recebe com muita boa atenção a reivindicação de nós, porque nós na janeiro não tinha planteado essa questão de começar a debater a questão da liberalização do notariado. Cabo Verde é de poucos países no mundo e também mesmo ali na zona, no contexto regional, no país de CDAO, não tem 8 países que têm o sistema de notariado liberalizado. E não tem a perder alguma projeção, porque ainda não tem um sistema chamado notariado administrativo, porque não tem organização hierárquica, não tem dependência do Ministério da Justiça, e notário tem que ser uma entidade independente, apesar de que às vezes existe uma função pública, mas tem que ser uma entidade independente. É necessário discutir a questão dos serviços notariais em Cabo Verde e beber da experiência de outro país para criar um modelo com mais qualidade para os cabo-verdianos, apontou Jorge Pires. Para nós é bom, sem qualquer tipo de receio, não discute essa questão. Não é que se vai ser hoje ou amanhã, mas já o facto de não se discute é um bom sinal. E a mim tem também muito mais à frente, quer dizer, que é só notariado, também também registro, também não tem que pensar também incluir no pacote, quer dizer, porque não tem experiências amargas que acontece, no caso de Portugal, quando se reforma no notariado, que se contempla o registro. Tem exemplos bem-sucedidos, por exemplo, no Brasil, não tem na Espanha, que são exemplos de sucesso, que não pode beber também experiência. Logicamente, no Portugal, não vai aprender com Portugal naquilo que é erra, para não cair a morece. Está próprio, e isso demonstra esse encontro, mas que há sempre lugar para debates, para não discutir olho na cara e frequentemente pensa sobre assuntos do tipo. Né? O presidente da Associação dos Conservadores e Notários de Cabo Verde afirma ainda que para chegar à liberalização dos serviços notariais é necessário fazer o trabalho de casa. Cabe ao governo tomar a melhor decisão, mas para não chegar lá, não tem que fazer um trabalho de casa, que significa realmente fazer estudo. Hoje, que tipos de modelos tem a nível que melhor está servindo, que não há cópia, coisa que
que quer ser bem. Portanto, não tem que tentar chegar naquele que melhor pode adaptar ao nosso país. A ideia, segundo Jorge Pires, é tornar os registros e os serviços notariais mais próximos dos cidadãos. E o mercado potencial mais estratégico para Cabo Verde, a nível das startups, da inovação e economia do conhecimento, é o mercado africano e não a Europa ou os Estados Unidos da América. A perspectiva é do economista e empresário Paulino Dias, que lamenta que os eventos nesta matéria no continente não estejam a merecer atenção devida por parte do governo de Cabo Verde, conforme Abelino Lopes dos Santos. Numa publicação recente nas redes sociais, o economista e presidente do Conselho de Administração da PD Consult deixava entender que há um foco excessivo nas Web Summits em detrimento do mercado africano, que pode trazer mais valias às startups cabo-verdianas. A esse propósito, Paulino Dias reitera que o mercado africano é mais estratégico para Cabo Verde. Se olharmos para o panorama das startups ou da inovação, da economia do conhecimento, se assim quisermos, nós podemos constatar facilmente, através de factos muito concretos, de estudos que já existem, que o mercado potencial se calhar mais estratégico para Cabo Verde não será a Europa, não será os Estados Unidos, será a África. Porquê? Porque na Europa, nos Estados Unidos, o mercado já está razoavelmente preenchido. Já são mercados muito mais maduros, com ecossistemas de inovação muito mais estabilizados e, portanto, que geram uma competição, uma concorrência muito mais, digamos, acentuada quando comparativamente a Cabo Verde, o que é que nós temos. Por outro lado, em África há muitos problemas que nós chamamos de desafios ou oportunidades de investimento. A maior parte dos grandes fundos de investimento, dos fundos de capital de risco que estão a olhar para startups, estão a olhar para a África. A quantidade de eventos no continente voltados para a inovação é grande, mas não estão a merecer a devida atenção por parte de Cabo Verde, na perspectiva do economista. Um bocado equivalente ao Web Summit, se calhar até com uma dimensão muito maior, e o que é que nós temos constatado é que não tem merecido, se calhar, a atenção devida de Cabo Verde e particularmente do governo, que tem a responsabilidade da promoção de políticas nesta direção. Nós não temos tido conhecimento de iniciativas, por exemplo, do governo para promover a participação das startups cabo-verdianas nesses eventos, assim como se faz com o Web Summit. Para mim é uma questão mais de estratégia, de termos um pensamento estratégico. Eu concordo que devem haver políticas públicas para incentivar a inovação, para incentivar o empreendedorismo, para incentivar o crescimento de startups, mas neste caso, sendo um país pobre com recursos limitados, nós temos que ser mais eficientes na alocação dos recursos. Alocar recursos onde o potencial retorno é maior, onde o potencial, digamos, resultado em termos de atração de investidor privado, em termos de criação de emprego, em termos de crescimento das receitas dessas startups seja maior. Economista e consultor Paulino Dias a alertar para a necessidade de Cabo Verde ter um pensamento mais estratégico a nível do desenvolvimento das startups e inovação, focando no mercado africano. E o Conselho Independente da RTC recebeu hoje os representantes dos trabalhadores da Rádio e Televisão Cabo-Verdiana, enquanto solicitado para reforçar o apelo feito numa carta enviada ao Conselho Independente, no sentido desta estrutura não permitir a recondução do administrador Carlos Reis para cumprir mais um mandato de 3 anos como um dos gestores da empresa pública de comunicação. O pedido dos profissionais surgiu na sequência das declarações proferidas por Carlos Reis, quando este foi ouvido na primeira comissão especializada do Parlamento, que os trabalhadores consideraram desrespeitosos para com os profissionais da RTC. O jornalista Eugênio Teixeira quis saber a posição da Comissão Independente sobre as polémicas declarações e a solicitação dos trabalhadores no sentido de não continuidade do administrador na empresa. O presidente da Comissão Independente, Daniel Medina, avançou o seguinte. Nós temos metodologias naturais e justificativas da própria ação do Conselho Independente, que é, nós já fizemos o nosso trabalho, o trabalho foi canalizado para a Assembleia Geral, que é dona, digamos assim, da instituição RTC, foi solicitada à Comissão Especializada da Assembleia Nacional um pronunciamento e uma audiência, entrevista com os candidatos propostos e, naturalmente, que nós estamos à espera que haja uma deliberação, quer dizer, nós temos que saber qual é a percepção da Comissão Especializada, uma percepção escrita, e também para ouvirmos também a nossa Assembleia Geral, que é o ASE, para nós podermos deliberar. Naturalmente que isso, ou escutar os trabalhadores,
é uma coisa normal, é um fenómeno normal de partilha de auditorias, entre aspas, porque nós precisamos também ouvir as pessoas. Qualquer decisão sobre aquilo que os trabalhadores solicitam que tem que ver com a não recondução do administrador, tendo em conta aquilo que proferiu, aquilo que disse quando foi à audição parlamentar, então o Conselho Independente só tomará uma decisão após uma posição do Parlamento e da Assembleia Geral da RTC, é isso? Naturalmente, porque o nosso trabalho já tinha sido feito e nós não podemos passar à frente dos outros, nem da Assembleia Nacional, nem também da Assembleia Geral da UAS. Quer dizer que nós temos que auscultar e seguir essa linha natural. O Grupo de Trabalhadores disse aguardar serenamente pela decisão do Conselho Independente, mas continua firme na posição defendida em como Carlos Reis não reúne condições para renovar o mandato de administrador na RTC, depois das polémicas declarações que proferiu na audição parlamentar. E o presidente da Interpol sustentou que o crime organizado internacional se transformou numa pandemia para a qual a cooperação internacional e a digitalização policial são os melhores antídotos. A criminalidade transnacional, segundo o presidente da Interpol, transformou-se numa pandemia em si mesma e afeta o mundo inteiro. Ele disse que é necessário muito mais recursos e mais tecnologia para que a Interpol possa então fazer frente ao crime organizado. Já temos 19 horas mais 30 minutos, 45 segundos, é o fim de linha neste jornal. Fica então com o Lourenço Pires, a extração dos números da sorte, do Totoloto e também do Joker. Obrigado, boa noite e boa sorte.